E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô aqui para dar algumas dicas para vocês e essas dicas são os 6 passos da venda. Isso é um resumo bem compacto, mas já dá para ter uma noção para você que nunca percebeu que tinha uma técnica por trás de venda. Então vamos lá, 6 passos. Primeira coisa, você tem que se alimentar de atitudes positivas. Não tem como você fazer uma venda se você não acha que você vai vender. Será que eu vou conseguir? Não, não vai conseguir. Se você não tem certeza, você acha, então você já esquece que não vai vir. Você precisa acreditar na sua venda. Então você tem que acreditar no seu produto. Ninguém consegue vender um produto no qual ele não acredita. Então a primeira coisa é alimentar-se de atitudes positivas, acreditar que você vai vender, acreditar no seu produto, senão isso não vai acontecer, beleza? Trava na beleza! Segundo passo da venda, pesquise o cliente. Já que eu já me alimentei de atitudes positivas, gosto do produto que eu vendo, então eu tenho a convicção que hoje eu vou vender, então agora eu preciso pesquisar o cliente. Estou de cara a cara com o cliente e eu preciso saber algumas coisas para me favorecer na hora de eu demonstrar meu produto. Então, algumas coisas tem que levar em conta e outras não. Por exemplo, pesquise o cliente com os olhos. Você pode olhar se ele é homem ou mulher, se usa acessórios ou não usa acessórios. Então você consegue traçar um perfil na sua cabeça, não que esse perfil seja verdadeiro, mas você consegue pesquisar o cliente somente olhando as roupas e o comportamento dele. Mas isso não define quem o cliente é ou o que o cliente está naquele momento, porque às vezes a pessoa ela tem um perfil e ela está outro perfil. Então isso é muito importante. Ser humano é diferente de bicho, é diferente de animais. Então hoje eu posso estar mais contente, posso estar com uma roupa mais descontraída, mas isso não define quem eu sou. Mas esse primeiro passo de observar é um passo bem bacana para você pesquisar o seu cliente. Só que aí você pode também validar o que você pesquisou. Como é que você valida? Fazendo perguntas. Você viu ele com um relógio, entendeu? Você olhou aquele relógio bacanudo. Aí você olha e fala assim, caraca, esse cara tem dinheiro. Aí você pega e valida isso com pergunta. Como é que você faz? Oi, tudo bom? Que legal, eu gostei do seu relógio. Eu inclusive queria comprar um igualzinho. Você pode me indicar onde você comprou? Aí o cara pega e fala assim, claro, foi ali no camelô. Aí você já sabe que toda aquela expectativa que você gerou de ser um cliente de valor agregado, às vezes nem tanto. E você tem que continuar fazendo perguntas para você pesquisar o seu cliente. Essas perguntas vão te dizer um pouco mais. Então você teve a parte que você viu o seu cliente, né? E teve a parte que você percebeu fazendo perguntas. Existem vários tipos de clientes. Porém, existe o cliente auditivo, existe o cliente visual e existe o cliente sinestésico. E eu vou falar disso no próximo vídeo. Beleza? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Você pesquisou o cliente, você já conseguiu ver mais ou menos o que é que ele está querendo, porque você tem que descobrir no cliente uma necessidade. Você descobriu uma necessidade, você tem que resolver esse problema, resolver essa necessidade, e aí com certeza você vai conseguir fazer a venda. Então vamos lá para o terceiro passo, que significa ofereça benefícios. Então você já se alimentou de atitudes positivas, já está bacanudo, sabe o que você vai vender, sabe o que você vai vender, acredita no seu produto. Você pesquisou o seu cliente, já viu mais ou menos qual que é o perfil do poder aquisitivo dele, descobriu a dor do cliente e agora você vai oferecer benefícios. Você vai pegar o seu produto que você estudou, que você conhece todas as características técnicas. Característica técnica é tudo aquilo que entra no seu ouvido. Quer ver um exemplo? Essa camiseta, ela é preta. Essa camiseta, ela é de algodão. Então, tudo isso são características técnicas. Mas, por exemplo, eu posso transformar isso em benefício. Como que é essa? Vou transformar isso em benefício. Essa camiseta é confortável. Benefício é tudo aquilo que você
fala para o cliente as características e dentro do fundinho da cabeça dele vem uma pergunta e fala assim: o que é que eu ganho com isso? Se você conseguir responder isso, você vai saber o que é benefício. Ah, essa camiseta é de algodão. O que é que eu ganho com isso? Conforto. O que é que eu ganho com isso? Durabilidade. O que é que eu ganho com isso? Leveza. Eu não sei, eu não entendo de roupa. Estou só dando um exemplo aqui, porque eu não estudei esse produto. Então, por isso é interessante você estudar o seu produto. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Já que você sabe que você vai vender, alimentou de atitudes positivas, pesquisou o seu cliente, traçou o perfil dele, você consegue agora oferecer benefícios desde que você conheça as características técnicas do seu produto. Entendeu? Você já descobriu a dor do cliente, agora você está oferecendo benefício. Benefício é diferente de característica. Característica não vende, certo? Benefício vende. Será que não? Às vezes característica vende. Você vai ver no próximo vídeo que eu vou falar sobre perfis de clientes. Mas aguarde o próximo vídeo aí. Se você está oferecendo benefício, tem que ser alguma coisa que resolva aquele problema que você descobriu lá no perfil do seu cliente, que você sabe que é um problema que ele tem. Agora tá tudo legal. Você pegou e já se alimentou de atitudes positivas, já pesquisou o cliente, já traçou o perfil, já ofereceu o benefício, já resolveu o problema do cliente. Só que mesmo assim o cliente diz: eu não vou comprar. Às vezes ele não diz com essa palavra, às vezes ele diz: tá caro. Às vezes ele diz: eu vou pesquisar. Às vezes ele diz: mas será que isso vai funcionar para mim? Então, qualquer uma dessas coisas que indique que o cliente não quer comprar, estou aqui para dizer para vocês: isso quer dizer que ele quer comprar. Toda vez que um cliente diz para você assim: tá caro, mas será que funciona para mim? E coloca alguma objeção durante a venda, ele está assim na sua frente dizendo: meu querido, eu quero comprar de você. Entendeu? Porque se ele tem uma objeção, significa que ele quer comprar. Se você tira essa objeção, a venda acontece. Bem interessante, depois que você ofereceu o benefício, você tem que neutralizar essa objeção. Entendeu? Porque se você neutralizar essa objeção, ele vai comprar de você. O cliente que ele não quer comprar, ele fala: não, tá bom então, obrigado, eu vou ver certinho. Ele não colocou nenhuma objeção diante do produto que você ofereceu ou do serviço que você ofereceu. Entendeu? Então esse cliente às vezes não quer comprar mesmo. Acontece, tem. Quantas vezes você já não entrou numa loja? Quantas vezes você já não entrou numa loja só para dar uma olhadinha porque você tinha um horário vago? Não faça mais isso. Primeiro, porque tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Segundo, não toma a vez do vendedor lá não. Eu sei porque eu já vendi muito e eu sei como que isso é ruim. Então vamos lá. E você pegou, pesquisou o cliente, você se alimentou de atitudes positivas, pesquisou o cliente, ofereceu benefício, que não é característica, e aí ele pegou, meteu objeção: tá caro, ou será que funciona pra mim? Ou tem de outra cor? Pode ser qualquer tipo de objeção. Se você conseguir neutralizar essa objeção, você consegue passar para o próximo passo, tá? Que é o próximo passo da venda. Então, vamos fazer um pequeno exemplo aqui, depois eu posso entrar mais em detalhes mais para frente, se vocês quiserem, e deixar aqui no comentário: Paulo, fale mais sobre o ponto número 1. Alimente atitudes positivas. Fale mais sobre o ponto número 2, pesquise o cliente. Se vocês comentarem aqui embaixo e dizer qual é o passo que vocês querem, eu faço um vídeo falando exclusivamente daquele passo. Beleza? Então vamos lá. Se você precisa neutralizar essa objeção, como é que você vai neutralizar essa objeção? Fazendo perguntas. Olha só, fazendo perguntas de novo. Só que existe uma técnica um pouquinho diferente para você neutralizar a objeção. Para neutralizar a objeção, primeiro você tem que ter uma escuta muito ativa. Grave isso. Se o seu cliente está falando, o seu cliente está comprando. Então, você tem que ter uma escuta muito, muito ativa. É o primeiro passo para você neutralizar a objeção. Porque o cliente vai pegar e vai falar assim para você: eu gostei, mas está caro. Aí você pegou e teve uma escuta ativa. E aí você pegou e você vai para o próximo passo, que é parafrasear
o cliente. Essa é uma técnica para você quebrar a objeção. Escuta ativa, parafrasear o cliente. Paulo, o que é parafrasear o cliente? Parafrasear o cliente é repetir exatamente aquilo que ele acabou de dizer, para que ele sinta empatia por você, entendeu? Para que você demonstre empatia, na verdade, né? Você demonstra que você entendeu, que você está no lugar dele. Então ele falou assim, eu até gostei, mas tá caro. Aí você teve a escuta ativa e parafraseou. Eu entendi, e o senhor acha que tá caro. Aí você tem que voltar com a pergunta. Só que você tem que voltar com uma pergunta aberta. O que seria uma pergunta aberta? Pergunta aberta é aquela que só pode ter resposta aberta. Pergunta fechada é aquela que só pode ter sim, não ou talvez como resposta. Por exemplo, vou voltar de novo na camiseta. Se alguém perguntar para você, você gosta dessa camiseta? Você só pode responder sim, gosto, ou pode dizer não, não gosto, ou pode dizer talvez eu goste. Então, se eu perguntar uma pergunta direta, uma pergunta fechada, ela só tem 3 respostas: sim, não ou talvez. Mas se eu dizer assim para você, o que é que você acha? Minha camiseta, inclusive, está toda amarrotada, né? Então, se você disser assim, o que você acha dessa camiseta? Olha aí, você vai pegar, ter que ir lá no seu cérebro procurar uma resposta para tentar responder. Porque às vezes a resposta aberta faz você pensar. E a resposta fechada, às vezes é automático. Às vezes você fala assim, você gosta dessa cabeça? Você fala sim. Aí você fala, mas será que o Flamengo vai jogar hoje? Você está respondendo, você está falando, você está pensando em outra coisa. Quando você pergunta para o cliente o que você acha da camiseta, ele estava pensando no Flamengo, ele volta na realidade e ele vai ter que pensar dentro da mente dele o que ele acha dessa camiseta. Entendeu? Ou às vezes ele pode dizer, eu não tenho uma opinião muito formada, aí você entra no assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, perguntas abertas, elas te dão respostas abertas, fazem o cliente pensar. Pergunta fechada é só sim, não e talvez. Então você nunca pode perguntar, você gosta dessa camiseta? Porque ele só vai dizer sim, não ou talvez. Você nunca pode perguntar, prefere pagar à vista ou parcelado? Existe um momento a gente perguntar, só que se você está dando 2 opções, você está dando uma pergunta fechada. Só que essa pergunta fechada que eu dei o exemplo de pagamento é no próximo passo que eu já vou chegar, beleza? Mas vocês entenderam que pergunta aberta, ela tem uma gama imensa de respostas que só o cliente sabe. Pergunta fechada sempre vai ser sim, não ou talvez. Então vamos lá, eu pesquisei o cliente, eu me alimentei de atitudes positivas, pesquisei o cliente, ofereci benefício, ele me jogou objeção na lata, tá caro. Eu vou neutralizar a objeção. Como é que eu neutralizo essa objeção? Eu pego e faço uma escuta ativa. Parafraseio o cliente, repito exatamente. Então o senhor disse que tá caro e joga a pergunta aberta. O senhor disse que tá caro, né? Eu até entendo que esteja caro. Mas está caro em relação a quê? Olha lá, quando você diz está caro em relação a quê, você está dizendo para o cliente, eu quero te ouvir, fale comigo. Cliente falando, cliente comprando. Aí o cliente pega e fala assim, não, tá caro porque eu acabei de comprar um carro. Ou ele fala, tá caro porque na concorrência eu vi num preço menor. Aí ele fala uma série de coisas que pode surgir lá na hora. Mas você fez o quê? Fez uma escuta ativa, parafraseou o cliente, fez uma pergunta aberta e agora você tem que ouvir a resposta dele. Por quê? Ele vai dizer qual é a objeção. E às vezes essa objeção do tá caro era uma objeção falsa. Por quê? Não é que tá caro, o seu produto não tá caro. É porque eu não tenho condições de comprar no momento, porque eu acabei de comprar um carro. Então essa é a verdadeira objeção. E aí você tem que voltar de novo no mesmo passo. Escuta ativa, parafrasear o cliente e jogar uma pergunta aberta. Por quê? Se você ele disse que tá caro porque ele acabou de comprar um carro. Então você vai pegar e vai falar assim, bom, essa camiseta eu consigo fazer para o senhor. Aí você vai fazer o mesmo passo. Eu entendi, o senhor comprou um carro agora. Escuta ativa, parafraseou o cliente e agora você vai falar assim para ele. Mas e se eu pegar essa camiseta e parcelar para o senhor em 4 vezes? Entendeu? E você já joga o valor da parcela, né? Vamos lá, a camiseta é R$100 em 4 vezes de R$25. Tô dando um exemplo, tá, gente?
Eu não tenho, tô por fora do preço da camiseta aí. Mas vamos, se alguém souber o preço de uma camiseta, se tá caro, se tá barato, também põe aqui nos comentários qual que é o preço de uma camiseta preta assim, simples, normal. Me diz aí, porque eu tô por fora, hein? Mas vamos lá, vamos dizer que essa camiseta aqui é R$100 e eu falo pra ele, eu entendo, o senhor disse que tá caro. Mas cara, em relação ao quê? Aí ele joga a objeção verdadeira. Não, é porque eu acabei de comprar um carro agora e aí não vou ter condições. Aí você fala, não, mas então eu vou pegar e vou parcelar para o senhor. Você vai fazer uma escutativa, você vai parafrasear o cliente, eu entendo, carro gasta mesmo, mas é assim, a gente tem que comprar, a gente não pode ficar sem adquirir os bens. Você está fazendo uma escutativa, está entrando na conversa e aí você solta a resolução do problema. Mas eu vou fazer para o senhor em 4 vezes de R$25. Ou seja, você neutralizou a objeção fazendo esse seguinte passo. Qual que é? Escutativa, parafrasear o cliente, fazendo uma pergunta aberta. Quando ele te dá as respostas, você tem que neutralizar essa objeção, dar uma solução para o problema dele. Só que na verdade, nesse tá caro, era uma mentira. Porque não é que o seu produto está caro, o seu produto está no preço. É ele que tem outros compromissos. Então você joga a forma de parcelamento. Existe uma outra série de coisas que você pode fazer. Como eu disse, se você quiser que eu faça um passo, que eu faça um vídeo, né, falando sobre cada passo aqui da venda, eu explico bem direitinho para você. Mas hoje eu só queria falar para você de uma maneira em geral quais são esses passos. Mas se você seguir isso, você vai neutralizar a objeção. Escutativa, né, parafrasear o cliente, fazer uma pergunta aberta e resolver o problema. Ou ele vai aceitar o seu produto, ou ele vai jogar a verdadeira objeção, se aquela objeção era uma objeção falsa, né? É porque também, eu vou falar pra você, hein? Às vezes eu ia vender alguma coisa, às vezes ainda acontece isso, eu vou vender hoje alguma coisa, e aí a pessoa fala assim pra mim, rapaz, eu preciso conversar com a minha mulher. Aí eu penso na minha, né? Que a minha é brava pra caralho. Aí eu fico falando assim, rapaz, eu às vezes pergunto pra minha mulher, mas conversar, pedir pra minha mulher pra comprar, não, a gente conversa, troca uma ideia e tal. Mas eu acho que esse camarada tá mentindo, né? E o pior é quando é mulher. Quando é mulher, a mulher fala, eu vou perguntar pro meu marido. Rapaz do céu, eu só vejo lá em casa a fatura do meu cartão. E a mulher não pergunta, só vejo a fatura do cartão, era que chega. Então, às vezes, quando tem algumas coisas que é conversinha, tem algumas coisas que você já sabe que a objeção é falsa, de lata. Mas vamos continuar aqui pro próximo passo, tá? Então tá, você já alimentou de atitudes positivas, pesquisou o cliente, ofereceu benefício, neutralizou objeção e aí fez isso. Parou. O cliente, você já matou a objeção. Só que aí você fica olhando para a cara do cliente, o cliente fica te olhando, você olha para a cara do cliente, o cliente fica te olhando e fica aquela sensação de só o grilinho falando no meio da transação. Essa hora é uma hora crucial, porque às vezes, nesse exato momento, o cliente se levanta e vai embora e não compra de você. Aí o que você tem que fazer nessa hora? Você tem que tomar iniciativa e fechar a venda. Esse é o próximo passo. Tomar iniciativa e fechar a venda. Por que tomar iniciativa e fechar a venda? Porque você já fez tudo. Você já se alimentou de atitudes positivas. Você já pesquisou o cliente. Você já ofereceu benefício. Você já neutralizou a objeção. O que é que falta? Tomar iniciativa e fechar a venda. Porque se você perder o tempo, o time, esse cliente vai embora e não vai comprar de você. Então, ele já concordou com tudo. Só que às vezes ele fica pensando assim, é mesmo, 4 vezes de 25 faz sentido. Só que você não sabe o que você fazer para você poder matar literalmente aquela venda. E existem algumas técnicas de fechamento de venda. De tome iniciativa e feche a venda. É o que você precisa. O que seria isso? Você já neutralizou a objeção, e é a hora que o cliente não falou que vai comprar de você. Ele não disse, eu vou comprar. Ele não diz isso, mas ele já está tudo certo. Você explicou, ele entendeu. Aí você tem que tomar a iniciativa e fechar essa venda. Como é que você toma a iniciativa e fecha essa venda? Você pega e fala assim para ele, o seu cartão é qual bandeira? Né? Ele não disse que vai comprar, mas você já perguntou qual que é o cartão dele. Aí ele diz, o meu é Visa, o meu é Master, o meu é Diners. Então, você
fez uma pergunta que vai levar ele a fazer uma ação, mas ele não disse que vai comprar de você, mas ele vai fazer essa ação e vai te dar o cartão, você vai pegar e vai passar o cartão. Uma outra coisa, se você faz cadastro dele, nome, RG, CPF, se você precisa disso para poder utilizar no seu RP, ou uma ficha de venda, ou nota fiscal, alguma coisa, essa é a hora de você falar assim, qual que é a rua mesmo que o senhor mora? Porque ele não disse que vai comprar, mas a partir do momento que você fala assim, qual é a rua que o senhor mora? Ele fala rua número 1, rua número 2, ele já vai te dar o endereço. Então, precisa ele te dizer, eu estou comprando agora o seu produto? Você me convenceu? Não, você simplesmente deu um fechamento, você tomou a iniciativa e fechou a venda. Perguntando, vai ser qual o cartão de crédito? Perguntando, qual que é a rua que o senhor mora? Entendeu? Ou perguntando, o senhor vai fazer em 4 vezes ou o senhor quer fazer em 3? Né? Tentando puxar sempre para menos. Então ele não disse que vai comprar, ficou aquele climinha mudo ali. Então você tem que pegar e tem que tomar a iniciativa e fechar essa venda. Como? Fazendo perguntas para que gere ação dele, entendeu? Essas perguntas tem que ser sempre assim, para gerar ação dele, para ele dizer que está comprando. Não com palavras, mas com ações. O senhor prefere que eu vou entregar? O senhor prefere embalagem para presente? Também é um fechamento, né? É para o senhor mesmo, é para presente? Então você tem que usar essas sacadas nessa hora, senão você perde a venda. Então você tem que tomar iniciativa e fechar a venda. Pronto, ele passou o cartão de crédito, beleza. Acabou a venda. Não acabou a venda. Ainda não acabou. As pessoas acham que é só pegar o dinheiro do cliente, é só passar o cartão do cliente, é só faturar o boleto para o cliente que a venda está fechada. Não é. Então vamos lá, vamos recapitular quais foram os passos? O primeiro passo da venda, alimente-se de atitudes positivas. Segundo passo, pesquise o cliente. Terceiro passo, ofereça benefício. Quarto passo, neutralize objeção. Quinto passo, tome iniciativa e feche a venda. Fechou a venda, passou o cartão, tem mais alguma coisa para fazer? Tem, meu querido, é o principal, é o sexto passo. Qual que seria esse sexto passo? Estenda relacionamento. Sem relacionamento, um vendedor não é nada. Eu poderia dizer que até sem relacionamento o ser humano não é nada, mas isso também pode ser um assunto para um outro vídeo. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer com estenda relacionamento? Você já vendeu para o cara, você já passou o cartão, você já tirou o pedido, você já faturou, você já recebeu o dinheiro dele, você já está com a grana dele no bolso, você já fez a venda. Agora você precisa estender o relacionamento. Por quê? Para que você possa vender de novo para esse cliente, para um amigo dele, para um parente dele ou para uma indicação. Por quê? Às vezes você vendeu uma camiseta e tratou o cara tão bem e fez um bom atendimento que às vezes ele tá passando na rua, tá vendo dois caras conversando, fala, eu queria comprar uma camiseta preta. Ele nem conhece aqueles caras lá, mas ele vai falar assim, olha, eu acabei de comprar ali, ó, comprei com o Paulo e o cara é super gente boa, ele vai te indicar. Só que primeiro, ele tem que saber o seu nome. Então você tem que pegar, dar um cartão, de preferência 3 ou 4 cartões. Eu fazia isso. Ó, toma aqui 3 cartões pro senhor, meu nome é Paulo, o senhor tem que me procurar. Fala comigo quando o senhor precisar de uma camiseta que eu vou estar aqui para te atender. Ah, e se te elogiarem e disser que a sua camiseta é bonita, o senhor tem que falar que foi comigo também, para o pessoal vir aqui. Então, estenda relacionamento. Por quê? Não adianta você só vender, você precisa vender sempre. Porque se você vender hoje, você resolveu o seu problema hoje, mas e amanhã? Como é que você vai fazer? Você não vai vender mais? Você precisa estender relacionamento. Então, apesar de você fazer todos esses passos, botou o dinheiro do cliente no bolso, você precisa estender relacionamento com esse cliente. Então, entregue cartões, pegue o número dele, se a sua empresa deixar, anote o nome dele na sua agenda ou no seu e-mail, mande e-mail com promoções para ele. O WhatsApp, parabéns pelo aniversário. Você tem que construir um relacionamento com o seu cliente ou com o seu público. Depois, se a gente estiver falando de internet, vamos falar sobre isso. E esse relacionamento vai fazer que quando o cliente pensar em camiseta e alguém falar sobre camiseta, ele tem que lembrar de você. E aí você vai conseguir estar fazendo uma venda completa. Desde a abordagem, desde lá o começo da abordagem,
até o final, quando você estender o relacionamento. Eu sou meio acelerado, às vezes eu falo um pouco rápido. Se surgiu alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre cada passo da venda, me diga aí nos comentários também qual foi o passo que não ficou claro, que o que tiver mais comentário eu vou fazer um vídeo falando só do passo. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se inscreva no meu canal que vai vir muita novidade por aí. Valeu!